Bacana! Vamos começar mais uma etapa. Vamos continuar nosso curso falando sobre leis orçamentárias, continuar a falar sobre leis orçamentárias. No tema deveras cobrados em prova de concurso, tá? Que são os processos da lei orçamentária anual. E do PPA e da LDO também, tá? Então vamos lá, sem perda de tempo. Primeiro, o processo geral das leis orçamentárias, tá? O processo mais amplo de nascimento, de vida, né, e de morte das leis orçamentárias. As leis orçamentárias, pessoal, nós sabemos que são três. Temos aqui o nosso PPA, a LDO e a nossa LOA, ok? Você precisa saber para a prova quem envia, até quando, para quem, a qual devolve, até quando e para quem. As leis orçamentárias são de iniciativa exclusiva do presidente da República, no caso federal, pelo Poder Executivo. É uma competência exclusiva, no caso federal, como eu falei, o Poder Executivo. O presidente da República como chefe do Poder Executivo. Ele via até quando? Até 31 de agosto, no caso do PPA e da LOA, e até 15 de abril, no caso da LDO. Esse 31 de agosto, pessoal, pode ser trocado em prova por até 4 meses antes do término, né, do exercício financeiro. E o 15 de abril pode ser trocado por até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Dá na mesma, ok? E esse prazo para enviar para quem? Para enviar para o Poder Legislativo, que tem a competência exclusiva de aprovar o orçamento. Tá? E aí, após esse recebimento e essa aprovação, eles vão devolver, né? Eles, que eu digo porque todos os legislativos, tá? Para quem? Até quando? Até 22/12, no caso do PPA e da LDO, da LOA, e até 17/7, no caso da LDO. Para quem? Para o Poder Executivo fazer a sanção ou veto dessa lei, tá? Um detalhe importante aqui, ó. Estes prazos que estão aqui, expressamente, só se aplicam à esfera federal. Cuidado na hora da prova. Os outros entes da federação têm autonomia, tá? Para determinar o seu prazo. Inclusive, pode ser até igual. Não tem problema, não. Então, cuidado. Os prazos só se aplicam à esfera federal. Ah, quer dizer que os outros entes não têm prazo? Tem, mas eles determinam de forma autônoma. Agora, o fato de termos 3 leis, o fato de ser o Poder Executivo que dá a iniciativa, tá? O fato de o Poder Legislativo ser o aprovador, né? E o fato do chefe do Poder Executivo aprovar, isso aqui é unilateral para todo mundo. A gente chama de princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? É a tendência de que os outros entes da federação devam seguir o que a União segue, para que haja mais harmonia na hora da fiscalização, né, dos estudos, né, sobre esses procedimentos. Então, só os prazos, ó, cortando aqui com X, ó, só os prazos são aplicados à União, tá? Bom, esse aqui é o princípio do processo. Agora, olha só. Essas 3 leis orçamentárias a gente já sabe, né? Quem envia, até quando, para quem, que devolve, até quando, para quem. Agora, vamos separar aqui. A primeira parte, que é a parte assim, ó. Aqui é o Poder Executivo que tem que enviar. Agora, caso ele não envie dentro dos prazos legais, que são esses aqui, ó, o que vai acontecer? Ele, que não enviou,
comete crime de responsabilidade. Simples assim, tá? Cuidado, tá? Crime de responsabilidade não dá cadeia não, tá? Só perda do cargo, suspensão de direitos políticos, etc. Beleza. Agora, e o Poder Legislativo vai fazer o quê? Se ele não recebeu o projeto de lei. Aí, atenção, ele, o Poder Legislativo, utilizará a lei orçamentária vigente, ou seja, o PPA, LDO ou a LOA, aquela que o presidente não enviou, como proposta. Cuidado na hora da prova, porque na prova ele pode falar assim, primeira coisa, ficaremos sem lei orçamentária. Falso. Não, o presidente não enviou, ficaremos sem. Falso. Temos que ter. E a segunda coisa que pode cair em prova e estará errada é quando ele fala assim, ó, um membro do parlamento ou o Poder Legislativo como um todo, né, emite, ou seja, edita uma proposta. Não pode. Por que o Poder Legislativo não pode editar uma proposta de forma originária e se enviar? Por quê? Porque o Poder Legislativo ele não tem a competência determinada pela Constituição, no seu artigo 84, inciso 23, que determina que somente o presidente da República pode enviar o projeto de lei. Tá? Então, o que o Poder Legislativo faz? Ele utiliza uma lei orçamentária que está vigente, todo ano vai estar uma vigente, como proposta. É uma repetição. Tá? Essa é a primeira indagação do examinador. A segunda indagação do examinador é o seguinte, olha só. Caso, agora vamos para esse lado de cá, Caso o legislativo, com ou sem envio do presidente da República do projeto, tá? Caso o legislativo não devolva dentro do prazo legal. Se o legislativo não devolver dentro do prazo legal, o Poder Executivo comete crime? Não vai cometer nada. E no caso da LDO, se a LDO não for devolvida até 17/7, não acontece nada, o Executivo não faz nada. Tá? E no caso do PPA, atenção, no caso do PPA, o presidente executará as despesas de capital, obras, softwares e material permanente e os programas de duração continuada por meio de medida provisória. Então o presidente edita a medida provisória e ele vai executar o orçamento. Não é legal, né, gente? Porque medida provisória é para situação de urgência. E no caso da LOA? Aí na LOA tem duas ações, ó, 3.1 e 3.2. Ele executará as despesas de capital também por medida provisória, aquelas que já estão no PPA. E no caso das despesas correntes, que são as despesas como água, luz, telefone, ele vai dividir a LOA, tá, em 1/12, porque são 12 meses, então a cada mês é 1/12, né? A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, que é o ano que não teremos a LOA em proposição. Tudo bem? E no caso do Poder Legislativo? Tá? Esse aqui é o caso que o Poder Executivo vai fazer caso não devolva no prazo legal. No caso do Poder Legislativo, ó, no número 1, a LDO, eles não terão recesso parlamentar. Tá? Que é do dia 18/7 ao 31/7. Eles não terão recesso, tem que ficar em Brasília para trabalhar e aprovar essa lei. Já no caso do PPA e da LOA, que é no caso no final do ano, ó, aí tem duas opções. Eles aprovam durante a sessão uma sessão extraordinária para vir a Brasília em janeiro, tá? Para aprovar só esse orçamento, ou eles esperam a próxima sessão legislativa, que é dia 2 de fevereiro do ano que vem. E aí a gente vai ficar 1 mês e 2 dias sem a LOA. Tudo bem? Cuidado, hein, gente? Isso é feito com a LOA, por exemplo, utilizando a LOA. A LOA que está em proposição, a LOA que está vigente não pode ser alterada, tá? Para o exercício seguinte. Vamos entender isso aqui agora. Isso aqui é um exercício, tá? Terminou aqui, ó, 31/12. Tá? Aqui nós temos uma LOA que está vigente, veio lá do ano passado, e tem uma LOA que está em proposta. Tá? Essa aqui vai para o ano que vem. Essa LOA ela tem que ser aprovada até o dia 22/12, tá? Essa LOA que não foi aprovada, vamos dizer que ela não foi aprovada, tá? Aí vai para o ano que vem a LOA vigente,
que será executada por meio de medida provisória ou a divisão em 1/12, ou a LOA que está em proposta, que será dividida em medida provisória ou 1/12. Não é a LOA vigente que vai, viu, gente? Ó, errado, ó. A LOA vigente, ela não vai por quê? Porque ela vai morrer dia 31/12. O princípio da anualidade, a LOA só pode ser executada até 31/12. É a LOA que deveria ser aprovada neste ano aqui, que é o primeiro ano, é que passa para o ano que vem. Isso causa muita confusão na hora da prova, porque sempre nós vamos ter duas LOAs durante o exercício, uma vigente e uma proposta. E a que está em proposta que passa para o exercício seguinte. Por quê? Porque já era a LOA que ia para o ano seguinte, já que essa LOA aqui não pode ir para o ano seguinte. Então a LOA que está em proposta, hein? Não confunda na hora da prova. Perfeito. E aí o Poder Executivo, né, vai sancionar, enviando LOA ou não enviando LOA, respeitando o prazo ou não respeitando o prazo. O fato é que uma LOA será aprovada em alguma data aí, tá? E aí o presidente vai sancionar ou vetar esse projeto, tá? Mas aí já é direito constitucional, você já vai aprender isso lá com o professor de direito constitucional, ok? Bom, é muita coisa para memorizar? É, mas é um desafio que vale a pena, porque isso aqui, quando cai em prova, é uma confusão total. E aí é uma questão de nível mais alto que você precisa acertar a questão, né? Faça a questão a seguir, por favor, pessoal. Diga se está certo ou errado. Pessoal, essa questão está errada pelo poderá. Caso a LDO não seja apresentada no prazo legal, que no caso federal é até 15 de abril, é sempre legal na hora de ler as questões você ficar colocando informações que estão implícitas no texto. Aquelas que em outras questões podem fazer a diferença, tá? O Congresso Nacional poderá considerar a LDO em vigor, em vigente? Não, não poderá. Ele deverá, entendeu? Por que o deverá? Porque não há outra opção. O poderá aqui é um excesso de zelo, eu concordo, né? Mas não cabe, porque não tem outra opção a não ser utilizar em vigor. Como ele fala, poderá, dá a entender que pode ter outra opção. Isso aqui é maldade de concurso público mesmo. A gente tem que se adequar a essa maldade. Não tem jeito não, tá, gente? Não adianta reclamar, né? Ah, mas a banca não cobra conhecimento do aluno, cobra essas palavrinhas que são pegadinhas, mas é assim mesmo. Não tem como a gente fugir disso, tá? Então, poderá aqui tá errado, porque era deverá. Bom, agora vamos lá para o processo específico. A gente falou do processo geral. Sobre o processo específico, são os processos de proposta, de quando vai ser proposto isso aqui, e a vigência da lei. O PPA, ele é proposto uma vez a cada mandato presidencial, que no Brasil são 4 anos, a quantidade de tempo, né, do mandato. Sempre no primeiro ano, tá, que é o ano da posse. Então foi em 2003, foi em 2007, foi em 2011, foi em 2015, foi em 2019, vai ser em 2023 e assim sucessivamente. Sempre ano ímpar, tá? Se você quiser se apegar a mais um dado aqui, ó, o envio das LOAs sempre será, até que haja outra emenda que mude tudo isso, é sempre ano ímpar, tá? Que é o ano da posse. Se eu não me engano, a posse no Brasil era dia 1º de janeiro, né? Aliás, era 1º de janeiro, certeza. E mudou, se não me falha a memória, agora para dia 6 de janeiro. Tá? Porque dia 1º de janeiro
como era feriado, depois do Réveillon, aí as autoridades do mundo inteiro não podiam vir para o Brasil, porque era um dia de comemoração ainda e tal. E aí o Brasil parece que mudou a data para o dia 6 de janeiro. Né? Uma mudança até curiosa, né? Então, dia 6 de janeiro, então o presidente ele vai ultrapassar um pouquinho, né? 5 de janeiro, né? Dia 6 de janeiro, então ele passa a faixa para o outro presidente. Ou, se ele for reeleito, começa o novo mandato dia 6 de janeiro. Eu achei uma mudança até interessante. Porque dia 1º de janeiro ninguém vinha para o Brasil, ninguém curtia a posse, né? Porque era um dia de ressaca, as pessoas estavam viajando. Não é que dia 6 as pessoas também vão, né? Mas é um dia mais comum, assim, digamos assim, né? Eu acho que vai ser à noite, né? Enfim, não sei os detalhes não, mas parece que mudou para o dia 6, tá? Mas isso aqui é um detalhe relevante. A LOA, ela independe de data de posse, entendeu? É sempre ano ímpar, isso é fato, tá? Bom, a vigência da lei agora. São 4 anos, 4 exercícios financeiros. Ela entra em vigor sempre no início do segundo ano do mandato, no segundo ano, dia 1º de janeiro, e vai até o fim do primeiro ano do mandato sucessor, ou seja, até 31/12. Então ele vai, atravessa o mandato e se encontra no mandato seguinte. Então a vigência do mandato presidencial não coincide integralmente com o PPA e vice-versa. Porque ele passa de um exercício, tá? No caso da LOA agora, ela é enviada todos os anos, assim como a LDO, e a vigência da LOA é de um ano civil, um exercício financeiro. Então ela entra em vigor dia 1º de janeiro e vai até 31/12. Cuidado, ó. O fato da LOA não entrar em vigor dia 1º de janeiro não é ilegal. Ilegal é ultrapassar 31/12. Entendeu? Se ultrapassar 31/12, isso é crime. Não pode uma LOA vigente passar do dia 31/12, tá? Agora, se a LOA começar dia 4 de fevereiro, 2 de abril, aí não tem problema não, tá? Mas sempre do ano subsequente ao da sua proposta. Então a LOA de 2022 está sendo elaborada em 2021. No caso da LDO, atenção, ela é no mínimo um ano, aliás, ela tem no mínimo um ano ou 12 meses. Então ela pode ter 13 meses, 14 meses, 15, 20 meses, entendeu? Não tem data certa para começar a vigência da LDO. Agora tem um detalhe importante, ela entra em vigor sempre no mesmo ano de sua proposta. Sempre no mesmo ano. Encerrando sua vigência quando a LOA tiver suas contas julgadas pelo Congresso Nacional. Então assim, o prazo da LOA, principalmente de vigência dela, raramente cai em prova, porque é uma confusão até para o examinador cobrar. Você tem que lembrar o seguinte, a LDO, ela entra em vigência num ano e ela continua a vigência no próximo ano, entendeu? E, na verdade, ela atravessa até o próximo ano. Então, por exemplo, 2019, 2020, 2021. Por quê? Porque a LOA é executada nesse exercício aqui e ela tem as contas julgadas neste exercício. Como as contas da LOA têm que ser julgadas segundo a LDO, já que a LDO comanda a LOA, né? Então, a LDO tem uma vigência que atravessa o próximo ano também. Então, essa confusão aí faz com que o examinador nem queira cobrar isso em prova, tá? Beleza. Vamos lá. Faça a questão a seguir, por favor. Gente, essa questão está errada, né? Porque o PPA
será encaminhado anualmente? Não, o PPA é encaminhado quadrienalmente, né? Voltando lá, ó. O PPA ele é proposto uma vez a cada 4 anos. Então, ele não é anual. Anual é a LOA e a LDO. Muito bem. Agora é o seguinte, ó. O PPA ele tem um detalhe. O PPA ele tem 4 anos, como a gente acabou de ver, de vigência. É um tempo considerado para atender às mudanças que acontecem no ambiente. Então, a legislação fez o seguinte, ó. Revisando o PPA. O PPA ele tem 4 anos de vigência, que é o mandato presidencial. São 4 exercícios financeiros ou anos civis. No primeiro ano de mandato desse presidente, ele vai governar com o PPA do outro, né? Que é o 4º ano de vigência desse PPA. Ele vai governar com o PPA do outro. São 3 anos de vigência antes dele, mais esse ano aqui. Só que nesse mesmo ano, ele vai editar um PPA dele. É um PPA proposto, tá? Esse PPA proposto, ele entra em vigência no 2º ano, 2º ano de vigência no 3º ano, 3º ano de vigência no 4º ano, e o 4º ano de vigência dele será sempre no 1º ano do sucessor. Assim como esse aqui governou o 1º ano com o PPA do outro, né? Esse aqui vai governar com o PPA do outro, a não ser que ele seja reeleito, tá? Agora é o seguinte, percebam aqui, são 4 anos de vigência, é muito tempo. Pode acontecer milhões de coisas aqui durante esse tempo. Então, criou-se um processo de alteração, tanto do PPA vigente, que não é seu, quanto dos 3 anos seguintes do PPA. Ah, quer dizer que esse ano aqui é imune à mudança? Não, mas depende do sucessor querer mudar. Este camarada que está aqui, ó, que é o dono desse mandato de 4 anos, ele só pode alterar até o 3º ano. Porque o 4º ano, quem vai mudar é o próximo, né, pessoal? É o próximo, se ele quiser também, tá? Bom, ó, atenção, ó. Se eu quiser alterar, quando eu digo alterar, é criar, diminuir, estender, pausar o programa, um objetivo ou um investimento. Investimento aqui tem um asterisco importante. Aí essa alteração vai ser por lei ordinária ou, em tese, por medida provisória. Provavelmente vai cair na sua prova lei ordinária. Como o PPA é uma lei ordinária, se eu quiser criar um programa depois que ele está vigente, ou antes dele entrar em vigência no anterior ao do meu mandato, tem que ser uma mudança por lei ordinária. Vocês já viram no site do Planalto, assim, ó, uma lei, aí tem um artigo aqui, tá? Aí esse artigo, muitas das vezes, ele tá cortado, entendeu? Ou então ele tá em azul, porque houve uma mudança nele. Essa mudança, geralmente, é por meio de outra lei, tá? Agora, se eu quiser mudar outro dispositivo do PPA, por exemplo, mudar uma meta, um valor, um órgão responsável, um indicador de desempenho, aí essa alteração vai ser por ato próprio do Poder Executivo, uma portaria. Tá? Então memoriza esses 3, ó, que é o POI, Programa Objetivo e Investimento. Se um programa Objetivo e Investimento for mexido numa LDO, num PPA, perdão, tem que ser lei, tá? Porque é uma coisa muito importante, faz a diferença. Se for qualquer outra coisa, tirando essas 3, vai ser uma portaria do presidente. Não precisa ter Congresso Nacional na jogada. Tudo certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo sossegado? Beleza, vamos lá, segue o baile. Faça a questão a seguir, por favor.
Ele pergunta sobre a questão do PPA e o tempo de duração dele. A letra A é a correta, mas olha a letra B, ó. O envio até 4 meses até o encerramento do exercício e a vigência até o final do último exercício financeiro do mandato? Não, não é o final do último exercício, é do primeiro. Ó. Isso aqui é uma confusão danada na prova, né? A letra C está errada porque não é até 8 meses, é até 4. A letra D está errada porque não é até 8 meses não é o último. E assim você se pega muitas das vezes, você estudou bastante, eu acredito e tal, mas chega na prova, essas alternativas começam a mexer com o seu nervosismo, com sua ansiedade e tal. Recomendo sempre, quando você lê, você já cortar, entendeu? Não, a letra B eu sei que não é. A letra D não é, entendeu? Ah, mas a letra C eu tô com um pouco de dúvida, a letra A também. Mas aí você fica com dúvida só em duas. Já aumenta até a sua chance de acertar num chute, caso você queira chutar. Então você tem que ter capacidade. Eu digo sempre assim, numa questão dessa, por exemplo, de alternativa, você tem que ter a capacidade, por exemplo, são 4, né? De pelo menos cancelar 2. Entendeu? Se você não tiver essa capacidade de cancelar 2 numa prova, é porque você não tem a capacidade, você não estudou bastante para chegar nesse nível. E aí você vai penar para você ficar lá lendo 4 alternativas, perdendo tempo, né? Porque estudar vai te condicionar a entender o seguinte, ó, 8 meses. Ó, 8. Caiu esses 8, o número 8 para PPA, provavelmente a questão está errada. Porque PPA é enviado até 4 meses, entra no primeiro, entra no segundo ano, tá vendo? Ó, 2, 4, não tem 8 para PPA. Então, o PPA, mas se um candidato for reeleito, entendeu? Ó, ele tem 4 anos, aí ganhou a eleição aqui, tem mais 4 anos, é o mesmo presidente. Exatamente, TJ do Goiás vai ser múltipla escolha. Muitos alunos meus de contabilidade também vão fazer prova da Polícia Civil, por exemplo, da Paraíba, que é alternativa também. Múltipla escolha. Então, o mesmo cara ganhou o mandato aqui, então ele tem 8 anos de vida na presidência. Mas esses próximos 4 anos é um novo mandato. Entendeu? Aí muita gente pensa, Paulo, ele não vai ser reeleito? Ele não pode puxar o PPA para o ano que vem? Gente, as leis orçamentárias não tem nada a ver com o cara que ganhou ou perdeu, entendeu? O PPA são 4 anos de vigência, independente do cara foi reeleito, se ele não foi reeleito, entendeu? Não importa. Então, ele vai ter um novo mandato, mas o PPA ele vai ter que reenviar. Pode até ser a cópia do outro, não importa. Mas ele vai ter que reenviar. Então, não existe 8 anos para o PPA. Então, você começa a se condicionar. Ó. Se caiu o número 8, número 10, número 7, para PPA, tem 99% de chance de estar errada. Então, é uma questão de condicionamento. Entendeu? 8 anos, 8 aqui, ó. Entendeu? O último ano, praticamente não tem último, essa expressão último, né? Então tem que ter cuidado com isso. Então é uma questão de condicionamento. Você começa a estudar, você começa a pegar essas manhas de número, de data, né? Que não se adequa a um e se adequa ao outro. Para saber mais, ó, nenhum investimento, que é um dos casos lá de lei, né? Se eu quiser alterar o PPA, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA. Opa, mas eu esqueci. Ou em lei que autorize sua inclusão depois, ó, sob pena de crime de responsabilidade. Isso aqui é para evitar, investimentos são obras, tá, pessoal, em regra. Obras como hidrelétricas, aeroportos, entendeu? Coisa muito vultosa. Por exemplo, tem obra que custa, sei lá, 12 bilhões de reais, entendeu? 12 bilhões de reais é uma obra. É muita grana. Aí já pensou se um investimento desse pudesse ser executado sem sua prévia inclusão no PPA? Ou, se eu esqueci, sem essa lei que autoriza sua inclusão, o presidente ia fazer e desfazer sem essa anuência de PPA, sem planejamento. Então, para evitar isso, a legislação já trouxe essa determinação. Fiquem muito atentos, porque o referido dispositivo da Constituição só obriga investimentos que constem no PPA, constem previamente no PPA, se, olha a condição, ó, estes ultrapassarem um exercício, ou seja, ultrapassarem pelo menos 31/12. Então, se algo começou dia 30/12 e vai terminar dia 2 de janeiro do ano que vem,
tem que estar no PPA, pessoal, mesmo que demore 3 dias, tá vendo? Então, o investimento para a gente não é a questão de prazo em si, é a questão de ultrapassar ou não 31/12. Entendeu? Então, por exemplo, 31/12, então aqui é ano 1, ano 2. Tá? Se por um acaso, atenção, ó, um investimento ultrapassa, eu tenho certeza que esse investimento ultrapassa um exercício, e as obras federais, por exemplo, normalmente ultrapassam, obras muito grandes, né? Tem que constar onde? Ó? No PPA. Entendeu? Tem que constar no PPA. Lembrando que hoje, se o investimento ultrapassa um exercício, ou se a continuidade do anterior, as LOAs, hoje a LOA só precisa trazer uma determinação para a execução dessa obra, tá? Nesse caso, a LOA que foi aprovada nos anos anteriores, né? Obviamente, tá? Agora, atenção, ó. Se por acaso um investimento começou no ano e termina dentro do mesmo ano, ó, entendeu? Começou em, sei lá, em novembro, terminou em dezembro. Opa! Nesse caso, não precisa mais constar no PPA. Basta constar em uma das LOAs, a LOA do respectivo exercício financeiro. Agora, eu tenho que ter certeza que termina dentro do ano, tá? Porque senão o presidente comete crime de responsabilidade. Olha como é que já caiu em prova. Nenhum investimento, raciocínio lógico, para você negar a expressão nenhum, basta você utilizar a expressão algum. Entendeu? Você não precisa utilizar todos. O contrário de nenhum não são todos, não, entendeu? O contrário de nenhum é algum. Então, ele fala, nenhum investimento deverá ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA. Tem 2 erros aqui, ó. Primeiro erro. Nenhum investimento deve ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA. Primeiro erro. Pode não estar incluído previamente no PPA, porque existe uma lei que inclui no futuro, tá? E o segundo erro nessa questão é que ele fala, nenhum investimento deve ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA. Peraí, algum investimento pode ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA. Qual? Aquele investimento que não ultrapassa um exercício financeiro. Ele começou em janeiro, terminou em fevereiro. Não precisa estar no PPA. Então, são 2 erros na questão. Uma questão de uma linha, tá vendo? É bem complicada, né? Então, a questão está falsa, né, pessoal? Então, nenhum investimento não. Nenhum investimento que, atenção, que não... Aliás, que ultrapasse um exercício financeiro, ou seja, ultrapasse 31/12. Aí sim a questão estaria correta, tá? Então, a resposta falsa. Muita gente erra essa questão, tá? Você já não erra mais. Próxima. O período do PPA coincide com o período do mandato do chefe do Poder Executivo, certo ou errado? Deixa eu voltar aqui, ó, nessa questão aqui, ó. Aliás, deixa eu voltar lá, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para você. Olha como língua portuguesa é tudo na vida, ó. Quando ele fala assim, ó, nenhum investimento cuja tá começando a oração, né? Essa oração aqui, ó, ela é adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque o cuja não está antecipado de vírgula. Quando eu digo que nenhum investimento cuja execução ultrapassa um exercício financeiro, então não tem vírgula, ela se torna uma oração adjetiva restritiva, significa que há investimento X, que é esse aqui, e há investimento Y, que não está aqui nesse texto, porque esse texto é um texto restritivo, né? É um texto que especifica aquele investimento. Então, pela língua portuguesa, é uma questão de gramática, você consegue entender que essa questão a seguir, ela estaria errada, tá? Essa próxima, o período de PPA coincide com o período do mandato do chefe do Poder Executivo. Como eu não sei se ele fala integralmente ou não, não posso classificar como certa, né, pessoal? Tá errada, né? Não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo, né?
Ah, mas espera aí. O PPA tem o mesmo tempo do mandato do chefe do Poder Executivo? Tem o mesmo tempo? Aí correto, viu, gente? O PPA tem 4 anos, o mandato do chefe do Poder Executivo são 4 anos. Então a questão estaria correta se ele perguntar só tempo. Mas o tempo coincide? Não, não coincide. O PPA ele quebra um pouquinho esse mandato, ele vai para o primeiro ano do sucessor. Próxima, certo ou errado, minha gente? Resposta correta, né? O administrador público que autorizar investimento cuja, não tem vírgula, ó, cuja execução, se tivesse uma vírgula aqui, ó, estaria errado, viu? Cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem sua prévia inclusão no PPA, poderá, por que poderá? Porque pode não ter previsão, inclusão prévia, entendeu? Ó, não deverá, ó, poderá responder por crime de responsabilidade. Então o examinador aqui foi fera, colocou o verbo correto para responder essa questão. Gente, para finalizar, quase finalizar essa primeira parte aqui da aula, vamos agora ao resumo final desse contexto. Atenção, o PPA é uma peça, é um plano estratégico, a LDO é um plano tático, a LOA é um plano operacional. O PPA tem o DOM, lembra do DOM? São as diretrizes, os objetivos e as metas. A LDO tem o chamado medo, tem um Ezinho aqui ainda, tá? O medo, são 2 Es, o medo. E a LOA tem o FIS, né? Que é o orçamento fiscal, investimento de seguridade, receitas e despesas. O PPA, a LDO e a LOA tem tempo, respectivamente, médio, 4 anos, curto, no mínimo 12, e LOA, curto, 1 ano civil. A abrangência do PPA, abstrata e subjetiva. A LDO preparatória e a LOA concreta e objetiva. O PPA tem iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Enviado, PPA, LDO e LOA até 31 de agosto, quadrienalmente, LDO 15/4, anualmente, LOA até 31/8, anualmente. Recebimento, Poder Legislativo, que aprova a lei e devolve até 22/12, até 17/7, até 22/12, respectivamente. A alteração, respectivamente, leis e portarias, leis e medidas provisórias, tá? Agora, vamos a algumas características das leis orçamentárias, que vão além da questão técnica delas também. A LOA é uma lei ordinária, muita atenção nisso aí, é uma lei ordinária. E aí, ó, o que cai na prova aqui, ó, o PPA, a LDO e a LOA são leis complementares, certo ou errado, pessoal?
Falso, né? São leis ordinárias, precisam de maioria simples, tá? Outra característica das LOAs, as leis orçamentárias, não só as LOAs, né? São leis temporárias, porque são peças autorrevogáveis. Então, elas se autorrevogam nas suas datas respectivas. Elas são leis autorizativas, não são de execução obrigatória, salvo emendas de execução impositivas, chamadas de emendas de execução obrigatória, conforme rezam as emendas 86, 2015 e a emenda 100 de 2019. Há até uma corrente que defende que há uma parcela do orçamento chamado orçamento impositivo. E aí você pode incluir também a chamada Emenda Constitucional 102 de 2019, tá? Essa emenda criou mais imposição para a lei. Outra coisa característica peculiar da LOA. A LOA é uma lei, são leis, né? Ok, mas são leis em sentido formal, tá? Por quê? Em sentido material, ou seja, para fins de conteúdo, elas são meros atos administrativos. Então, muita atenção. As leis orçamentárias, as LOAs, por exemplo, são leis, sim, mas só em sentido formal. O que é sentido formal? É a casca da lei, tá? É a casca dela. Quem envia, quem devolve e tal. Agora, elas são atos administrativos em sentido material, que é o conteúdo delas. Olha essa questão aí, diga se está certo ou errada. Ela começa aqui, ó. A corrente. A questão, gente, está certa, né? Para uma corrente doutrinária, que inclui esse autor aqui, Maia, adota o critério de classificação das leis segundo seu conteúdo jurídico e não segundo o órgão de onde emanam. Assim, entende essa corrente que o orçamento apresenta extrinsecamente uma forma de lei, que é a casca. Mas o seu conteúdo, que é a matéria, é um mero ato. Entendeu? Por quê? Porque dentro da lei tem assim, ó, 1 milhão de reais, por exemplo, para construir uma ponte. Entendeu? Isso aqui não é letra de lei, entendeu? Então a LOA não tem uma letra de lei, como uma lei penal, entendeu? Então deu-se a ela um ato administrativo, também por outros motivos. Só que, atenção, ó, embora essa corrente seja bastante atuante, ocorre que o STF fechou questão avessa a essa corrente doutrinária, em parte também, tá? Não foi em tudo, não. E afirmou ser possível o controle de constitucionalidade, que antes era aplicado só no aspecto formal da lei, concentrado, né, das leis orçamentárias, com o argumento de que, embora tenham apenas a forma de lei, elas podem ser objeto de tal controle, caso sejam encontrados aspectos de generalidade e abstração, no que diz, o que nos faz concluir que agora, segundo tal tribunal, as leis orçamentárias são o que agora, pessoal? Ó, atenção, ó. São leis em sentido formal, como regra, isso não mudou, mas são leis também em sentido material, quando se referir aos aspectos gerais e abstratos. Lembrando que não há controle de constitucionalidade quando eles se tornarem atos administrativos. Então fica assim, ó. Fica assim, ó. Ó, atenção aqui agora, ó. Novidade, 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 hein? A LOA, ela tem
um aspecto para a doutrina majoritária, tá? De que a LOA, em sentido formal, é uma lei, ok. E em sentido material, que é o conteúdo delas, é um mero ato. Agora, para o STF, atenção, muita atenção. A LOA, em sentido formal, continua sendo lei. Percebam que isso aqui não mudou, né? Agora, em sentido material, muita atenção, porque isso aqui mudou. Em sentido material, a LOA é uma lei também, tá? Quando trouxer o quê? Ó? Dispositivos abstratos ou muito genéricos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. A LOA, ela tem assim, ó, 100 mil reais para quê? Melhorar o país. Aí eu pergunto, pessoal, melhorar o país é uma coisa direta, concreta? Não. Melhorar o país, o que é melhorar o país, entendeu? Então, esses 100 mil reais tinha que ser o quê? Para construir uma escola, entendeu? Técnica, uma escola sei lá, uma escola, seja universidade, uma coisa específica. Quando ela traz assim um valor que é para algo muito abstrato, melhorar o país, vamos melhorar a educação, mas concretamente é o quê? Ela não traz, aí cabe uma ação direta de constitucionalidade. Aí você vai dizer assim, pô, Paulo, mas cabe ação direta de constitucionalidade? Sim, e só cabe ação direta de constitucionalidade em lei. Então eu preciso ter interpretação de que a LOA seja lei para caber a DIN. E aí ela se torna lei em sentido material. Agora, ela continua ato quando os dispositivos delas foram o quê? Concretos. Quando os dispositivos delas forem concretos, aí não cabe a DIN. Então ela não é lei. Por exemplo, vai ter 100 mil reais para quê? Para construir um viaduto. Entendeu? Lá, por exemplo, em João Pessoa. Dentro do programa PAC, Programa de Aceleração e Crescimento. Tá vendo? Então esse viaduto vai custar em João Pessoa, vai custar 100 mil, tá específico. Não tem abstração aqui. Aí não cabe ação direta de constitucionalidade. Porque não é inconstitucional construir viaduto. É inconstitucional melhorar o país, porque eu não sei o que é melhorar o país. Tem que ser discriminado. Isso aqui, gente, é nível altíssimo, tá? Vamos provar aqui agora. Ó. Prova de auditor de contas de um Tribunal de Contas. Prova bem recente. Leia e me diga se está certo ou está errado. A partir de 2017, que quando foi essa mudança, a questão está errada. Porque, segundo o STF, é possível que a LOA traga normas gerais ou abstratas em sentido material, cabendo, inclusive, a DIN nelas. Então, errado e insuscetível. Segundo o STF, hoje, como a questão não falou se era STF ou não, eu tenho que interpretar segundo as duas correntes, né? E segundo o STF, é possível que LOA traga, tanto que é possível ação direta de inconstitucionalidade nela. Então a questão está falsa. Então é assim que vai cair na sua prova hoje, viu, gente? Beleza? Próximas. Aqui rapidamente, a LOA, as leis orçamentárias são leis em sentidos especiais, tá? Por quê? Porque ela tem processo distinto das outras leis, não geram direito subjetivo para você, não dão ao cidadão o direito de requerer
em justiça, por exemplo, que algo seja feito. Então elas não dão direito para você, tá? São irrejeitáveis, salvo LOA, atenção, só a LOA pode ser rejeitada, tá? E são leis documentáveis, né? Segundo a Constituição, artigo 65. Parágrafo 3º, que determina que o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, um réu, chamado réu, que inclusive está na LRF também. Documento pormenorizado e materializado pela LRF. Cuidado! Há mais de um relatório na LRF, denominado Relatório de Gestão Fiscal, que não é dispositivo da Constituição. Então, na Constituição só tem réu, tá? Não tem um RGF. Faça essa questão aqui a seguir, por favor, pessoal. Gente, a resposta é a letra D. Poder Executivo 30 dias, bimestre réu. Tá vendo? O que o examinador fez? Ele está te ensinando a fazer uma questão de prova de concurso. Ele tirou aqui o poder, o prazo, né? O 30 dias, o prazo aqui, e o documento oficial. Então ele tirou do texto, né, do artigo 65, parágrafo 3º, somente as expressões que fazem a diferença na hora da resolução de uma questão. O poder, o prazo e o documento. Entendeu? É assim que responde prova. Você vai direto nos pontos mais importantes. Bom, como a gente já falou, passíveis, né? As leis são passíveis, né, de controle de constitucionalidade. Lembrando, só quando se tratar de quê? De aspectos abstratos, tá? Nos tribunais podem fazer independente do... ele fala assim, quanto ao controle de constitucionalidade de lei orçamentária de medida provisória, no caso de crédito extraordinário, correlata de conteúdo similar, de acordo com jurisprudência do STF, os tribunais podem fazê-lo independentemente do caráter abstrato ou concreto do objeto daquela ou desta. Então, o controle de constitucionalidade nos outros tribunais vão além do caráter abstrato ou concreto. Porque, lembrando, só em caráter formal, tá, gente? Tá? Só em caráter formal. No caráter formal, sempre coube a ação direta de constitucionalidade nas leis. Sempre coube. Agora que está cobrando o aspecto material. E assim terminamos a nossa primeira parte da aula. Alguma dúvida, minha gente? Alguma dúvida?
Vamos então a outro bloco de aula desta nossa aula, que é o ciclo orçamentário, tá? Tema bastante importante até para entender como funcionam os aspectos lá na frente. Pessoal, o ciclo orçamentário, segundo o MTO 2020, define-o como um processo contínuo, dinâmico e flexível que se avalia os programas do setor público. É um rito legalmente estabelecido, com etapas que se repetem periodicamente e que envolvem as atividades típicas do orçamento e fases ou estágios que materializam o processo orçamentário. Então é um rito, tá vendo? Que é legalmente estabelecido. São etapas que se repetem periodicamente, por isso que é chamado de ciclo, né? Que envolve as atividades típicas de um orçamento público. A gente vai ver daqui a pouco quais são essas etapas, tá? Primeira questão: o período durante o qual se processam as atividades típicas do orçamento público, desde a sua concepção até sua avaliação final, denomina-se perfeito, ciclo orçamentário. Ok, bacana. Vamos agora às fases. Nós temos duas fases. Fase analítica completa ou ampliada, que inclui as 3 leis orçamentárias. São 8 fases, minha gente, atenção, ó, são 8 fases na ordem. Fase de formulação do PPA pelo Executivo, apreciação e adequação do PPA pelo Legislativo. Essas fases aqui é uma fase do PPA. Essa é uma fase resumida, tá? Do PPA. Aí tem a proposição de metas e prioridades da LDO e a apreciação e adequação da LDO. Essas duas fases aqui são da LDO. E aí vem, elabora, aprecia, executa e avalia, incluindo o julgamento das contas. Essa aqui são as fases da LOA. Então aqui você precisa memorizar quantas fases tem, qual é a primeira fase, porque assim, Paulo, como é que eu memorizo isso? Memorize e vai começando memorizando a primeira. Não tem segredo não, tá, gente? Não tem mágica não. Tem que ir memorizando aqui, ó, memorizar a primeira, formulação do planejamento plurianual. Então é o PPA aqui, ó, pelo Poder Executivo, que vai ser representada em um documento chamado PPA. Ah, não consegui memorizar a segunda não. Então fique na primeira aqui até chegar na segunda. Ah, consegui memorizar a segunda, vai para a terceira, entendeu? Memorize que são 2 fases para o PPA, 2 para a LDO e 4 para a LOA. E essa 4 aqui, essas 4 finais, elas são as mais cobradas em prova, porque tem um ciclo estudado só para elas duas, só para elas 4, tá? Então são 8 fases na ampliada. O ciclo ampliado pode até incluir também o ciclo resumido também, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Envolve, entrelaça as 3 leis orçamentárias. Aí o resumido não, né? Só o fato de ser essas características aqui. Num período de 4 anos, embora elas tenham suas características preservadas, rito próprio, não podem ser aglutinadas, finalidade diversa e periodicidade pré-estabelecida. Por exemplo, elaborar a LOA vai até 31/8. Elaborar a LOA. E aprovar a LOA vai de 31/8, né? Na verdade, do dia 1º de setembro até o dia 22/12. Aí alguém pode olhar assim e falar, será que é assim mesmo separado? Será que fica bom? Vamos juntar tudo, né? Elaborar e aprovar do dia 1º de janeiro a 22/12. Dia 1º de janeiro a 22/12. Misturando esses dois. Não pode, porque elas não podem ser aglutinadas. Porque cada um tem um rito próprio dentro desse rito maior que é o ciclo orçamentário. Não esquece isso, tá? Não podem ser aglutinadas, não podem ser fundidas, entendeu? Faça a questão a seguir, por favor, pessoal.
Pessoal, a questão está correta. O ciclo inicia-se com a formulação. Aí, se você já conseguiu memorizar a primeira, né, plurianual pelo Poder Executivo, e encerra-se com a avaliação da execução e o julgamento das contas. Veja que ele colocou a primeira etapa e a última etapa do ciclo completo das 3 leis orçamentárias. Tá? Próxima. Certo ou errado? Questão correta, né? Nos termos da Constituição, o ciclo desdobra-se em 8 fases, cada qual com rito próprio, finalidade distinta e periodicidade definida. Agora a próxima. Resposta falsa, né, pessoal? Tá em azul aqui, mas tá errada, né? Não podem ser aglutinadas. Não podem ser aglutinadas, porque cada um tem um... dentro do rito, né, do ciclo, isso aqui é um ciclo, né? O ciclo tem um rito. E dentro desse rito, nós vamos ter outros ritos. Esses ritos aqui dentro, pode até ter vários outros aqui, né? Não podem ser aglutinados, né? Porque cada um, por exemplo, aqui, esse aqui é um poder, esse aqui já é outro poder, distinto do anterior. Então não posso juntar porque são poderes diferentes. Segundo a nossa Constituição, cada um faz o seu, né? Então, errada. Agora, vamos lá para aquelas 4 fases. Deixa eu voltar lá. Ó, essas 4 fases aqui, finais, ó. Essas 4 fases finais aqui, ó. Temos as 4 fases finais, que é o da Lua. Geralmente cai em prova só essas 4 últimas, sem desrespeitar o fato de que tem 8, né? Que inclui as 3 leis. Vamos então à nossa fase enxuta, né? Sintética enxuta, que só é da Lua. Aí são 4 fases, na ordem. Primeiro você elabora, que é a iniciativa, feita sempre pelo Poder Executivo, né? Enviando para o Poder Legislativo. Mas essa fase é do Poder Executivo. Vem a fase da aprovação, onde o Poder Executivo envia para o Poder Legislativo. Vem a fase da execução, que é a realização das receitas e a realização das despesas, quando o governo vai executar a receita e a despesa.
E por fim, o controle e avaliação, com adendo, ó. Estende-se esse período aqui, ó, para mais um exercício lá na frente, que é o exercício do julgamento das contas. Julgamento das contas, tá? Então, vamos ver aqui que são fases, são 4. Essas 4, em tese, são 2 anos, mais 1 ano. Né? Nesses 2 anos, vamos ter 4 fases. Sendo que uma dessas fases, ela se estende para mais de 1 ano, que é a fase do controle, que inclui o julgamento das contas. Tá? Vamos falar melhor delas daqui a pouco. Memorize. Elabora, depois aprova, depois executa, depois controla. Bom, o ciclo orçamentário é uma sequência de fases ou etapas que deve ser cumprida como parte do processo. Tá? Então, ó, uma coisa bem interessante, que muitos alunos às vezes têm uma certa confusão, que é o seguinte, o processo é maior do que o ciclo, entendeu? O ciclo é tipo uma fase do processo orçamentário. Então, o processo orçamentário ele vai além do ciclo. Tá? Assinala a opção que indica a fase em que a arrecadação de receitas e a realização de despesas são efetivadas. Entendeu? Elas não são produzidas e tal, elas são efetivadas. Que fase é essa, pessoal? Resposta: execução, né? A execução materializa a arrecadação de receitas e a realização de despesas por meio do empenho. Para saber mais, a LOA, pessoal, ela tem 2 anos de ciclo. Cuidado, vão ser 2 anos mais 1, tá? Por que 2 anos? Porque é nesse período que se materializam as fases dentro da LOA. No primeiro ano, elabora e aprova a LOA, num ano aí qualquer, por exemplo, 2020. No segundo ano, que é o ano imediatamente seguinte, a LOA é executada e controlada, 2021. Entendeu? Ó, então, nesses 2 anos, a LOA se materializa. Sendo que, atenção, ó, este controle, e somente o controle, passa, digamos assim, ó, para mais 1 ano, que seria 2022. Lá, nós vamos ter o chamado julgamento das contas do presidente. Então, alguns autores entendem que este ano também inclui. E aí, nós teríamos 3 anos de ciclo, tá? O controle se estende para o próximo exercício financeiro, que seria o terceiro ano, que é de um ano civil, aquele imediatamente posterior ao ano da execução, tá? Então, o ano da execução, que é o segundo ano, o ano posterior, terceiro ano. O que, para uma corrente doutrinária, faz com que o ciclo da LOA seja de 3 anos. Tá? É muito raro cair em prova assim, cravar. O ciclo da LOA tem 2 anos. O ciclo da LOA tem 3 anos. Ele costuma cobrar as fases do ciclo, que aí deixa mais fácil para não caber recurso. Tá? Para algumas bancas, o ciclo é dividido em 4 etapas. Elabora, aprova, executa e controla. O processo aplicado apenas à LOA. Para outras bancas, incluindo o CESP e SEBRASP, que eu vou sempre citar como parâmetro, né, já que ele está pegando quase todos os concursos aí, né, o ciclo é dividido em 8, ó, pois inclui o PPA e LDO. Então, quando ele falar 8 etapas, ele está incluindo as outras 2 leis, mais a LOA, tá? A LOA sempre vai estar nesses ciclos aí. Como é que funciona? 2019, 2020, 2021. Lá em 2019, houve uma elaboração e uma aprovação de uma LOA, que foi executada e controlada em 2020. Entendeu, pessoal? Este ano de 2020, da mesma LOA, é o exercício financeiro, que é o ano civil. Cuidado com isso aqui também, hein? Por quê? Porque isso aqui é a vigência da LOA. Lembre-se,
o ciclo da LOA pode ser 2 anos, dependendo do foco, ou 3 anos, dependendo do foco. Mas a vigência dela é de 1 ano, entendeu? E que ano é esse? É o segundo ano dos 2 ou o segundo ano dos 3. Sempre vai ser o segundo ano dos 2 ou dos 3, tá? Estes 2 anos a gente chama de fases, ó. As fases do ciclo são 2 exercícios, isso é fato. Elabora e aprova, executa e controla a mesma LOA. Só que, ano que vem, estendendo, cuidado, ó, a vigência da LOA, isso aqui é muito danado, isso aqui em prova. A vigência da LOA inclui executar e inclui controlar, viu, minha gente? Agora, o controle, somente o controle, ele se alinha ao julgamento. Somente o controle, entendeu? A execução não tem nada a ver com o julgamento. Na verdade, eu vou julgar a execução, entendeu? Não deixe também de julgar também o controle, tá? Porque o controle foi feito aqui, haverá um julgamento desse controle, se houve, se não houve e tal. Mas a tese é que o julgamento seja sobre a execução. O que foi feito, o que não foi feito, etc. Entendeu? Aí, atenção, ó. Para uma corrente doutrinária, o ciclo orçamentário se torna, então, 3 exercícios. Porque o primeiro elaborou e aprovou, o segundo executou e controlou, e no terceiro controlou, por meio do julgamento das contas do presidente. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém aí já tinha visto esse contexto? Ou só tinha aprendido assim, são 2 anos? Alguém está vendo isso aqui como uma novidade? Olha aí, tá vendo? Então, sempre um curso de AFO, né? Isso, tá vendo? Poderia, quem falou aí que tá vendo a primeira vez, poderia ser surpreendido na prova, né? Achando que estaria acertando a questão, mas na verdade estaria errando, tá? Então, lembre-se, são cinco fases, na verdade. Na verdade, são 3 fases, né? 1, 2, 3, 4. Mas o julgamento não é uma 5ª fase? Não, ainda é o controle. Quando eu julgo as contas, eu estou controlando. Mas eu não posso chamar de controle, né, pessoal? Porque julgar é uma coisa, né? Julgamento das contas pode culminar em crime de responsabilidade. Quer dizer que esse controle aqui não? Sim, esse controle também. Porque se o presidente cometeu o crime aqui, já haverá um julgamento aqui, ó. Não precisa esperar o ano que vem, tá? Pode ter um julgamento das contas do presidente se o ilícito foi muito absurdo durante esse exercício, tá? Ok? Mas esse julgamento aqui durante a execução, ele é totalmente discricionário, depende, etc. O julgamento do terceiro ano, ele é obrigatório, vai ter, mesmo que o presidente seja um santo, né? Haverá o julgamento das contas, tá? Até para cravar que ele está tudo ok. O ciclo orçamentário é constituído de uma sequência de 4 fases. Tá vendo? Aqui tá falando que tá 4, ó. Não tá falando então 5. Prova de auditor de um tribunal de contas, tá? Então são 4 fases, tá, gente? Não são 5, não. Ou etapas que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário. Qual é? Elabora, aprova. Esse elabora e aprova. Vamos colocar aqui, ó. Elabora, aprova, executa e acompanha. Certo ou errado, pessoal? Pessoal, a questão é errada, ó. Quando ele fala elabora e aprova, é o primeiro ano do ciclo orçamentário. Executa e acompanha a mesma coisa, viu? É uma mesma coisa. Então tá faltando aqui, ó, o quê? O controle. Entendeu? Então nós temos aqui, ó, a fase do executar e acompanhar, mais o controle. Aí sim é o segundo ano do ciclo. Ele está dando a entender que acompanhar é sinônimo de controlar. Não é, viu? Não é. Acompanhar é só acompanhar mesmo. Por exemplo, acompanhar se a obra está sendo feita dentro do prazo. O controle, ele engloba o acompanhamento e ele pode, por exemplo, aplicar sanções. Então, acompanhar por si só não é uma fase
associada ao controle, tá? É uma fase associada apenas à execução. Então a questão está errada. Para saber mais, segundo o artigo 34 da Lei 4.320, a LOA tem um exercício financeiro de vigência. Atenção, de novo, ciclo da LOA, 2 anos ou 3 anos, dependendo do foco, né? Se quiser incluir o julgamento nesse processo. Agora, e a vigência da LOA? A vigência dela é de 1 ano só, tá? Que aqui ele chama de exercício financeiro. Segundo o artigo 34. E que ano é esse? Ele é o segundo ano dos 2 ou o segundo ano dos 3. Mas sempre vai ser o segundo ano, que é o ano da execução e do controle. Que coincide com o ano civil, sendo que a ele pertencem, segundo o artigo 35, que é o artigo seguinte, as receitas nele arrecadadas, utilizando o regime de caixa para isso, é quando as receitas são reconhecidas no dinheiro vivo, tá? E as despesas nele legalmente empenhadas, que é o regime de competência, que é quando você reconhece uma despesa no dever de pagar, e não quando você paga, viu, gente? Atenção. Eu reconheço uma despesa durante a execução orçamentária, não é quando eu pago, e sim quando eu empenho. Quem é meu aluno de AFO já viu isso aí, ó. E a palavra empenhar é tipo um mantra, viu, para nossa matéria. Mas na hora determinada a gente vai ver melhor isso aí. Faça a questão a seguir. E quem errar vai ficar de castigo nessa questão aqui, hein? Resposta correta, né? Muito bem. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Agora, muito cuidado. A LOA será elaborada e aprovada em 1 ano, 31/12, para ser a mesma LOA executada e controlada no ano seguinte, até 31/12. Então, este período aqui, a gente chama de vigência, tá? Ano civil, tá? Essa LOA elaborada e aprovada, em tese, ela tem que entrar em vigência no dia 1º de janeiro. Só que se ela entrar em vigência no dia 4 de abril, por exemplo, eu estou infringindo ou não a vigência da LOA e o que a gente chama de anualidade da LOA. Estou infringindo ou não? Não estou. O infringimento, isso aqui, ó, tá tudo dentro da lei, ó. Começar dia 1º de janeiro está dentro da lei, 4 de abril, 2 de maio, 4 de fevereiro, etc. O que infringe o princípio da anualidade e a sua anualidade como um todo é se por acaso chegar no dia 31/12 e ela continuar, ó. Isso aqui está ilegal. Não pode. A LOA não infringe a sua vigência, o seu ano civil, o seu exercício financeiro, a sua anualidade, quando ela se inicia depois do dia 1º de janeiro. Entendeu? Isso aqui está tudo dentro da lei. Ela infringe quando ela ultrapassa 31/12, se tornando algo ilícito, tá? Então, 31/12 é a data limite para a execução da LOA. Então, o infringimento à vigência, ao ano civil, ao exercício financeiro e à anualidade se dará quando você ultrapassa 31/12 e não quando você começa dia 4 de fevereiro, por exemplo. Vamos lá.
O orçamento público é uma lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro, que é o ano seguinte. Aponte entre as opções qual corresponde ao exercício financeiro, tendo em vista a Lei 4.320. Resposta letra B. O exercício financeiro coincide com o ano civil, segundo o artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Ok? Agora olha a próxima. Essa prova aqui do MPU foi danada, viu? A questão está errada não pelo início, tá vendo? Ó? Esse princípio que a gente não falou ainda, mas está implícito na aula de hoje, né? Que é o princípio que determina que a Lua deverá ser executada por um período determinado. Que período é esse? Um exercício financeiro, que pelo artigo 34 da Lei 4.320 coincide com o ano civil. Quando uma Lua se inicia dia 1º de abril, ela não está infringindo a lei. Ó. Isso aqui está legal. Agora, quando ela ultrapassa 31/12, ou seja, terminando de 31 de março do ano seguinte, aí está ilegal. Entendeu? Então, o erro da questão é terminar a LOA no ano que vem. Não tem essa hipótese, viu, gente? Dia 31/12, a LOA, ela simplesmente sairá do ordenamento jurídico. Não importa quando ela começou, ó. Ela pode ter começado qualquer época do ano aqui, ó, não importa. Ela não vai ultrapassar 31/12, tá? Bom, o processo do ciclo se dá assim, ó. Esse quadrante aqui é o ciclo, tá? Aí vem o Poder Executivo. O Poder Executivo é o iniciador do processo. Ele faz a elaboração da LOA, tá? Só que, atenção, os poderes legislativo e judiciário e os órgãos constitucionais, eles têm autonomia para elaborar suas propostas orçamentárias seguindo sempre os limites da LDO. Então eles vão olhar a LDO, porque a LDO é para todo mundo, e elaborar suas propostas dentro dos limites que a LDO fala. Não só limites monetários, tá? Mas limites de lei, tá? Só que tem um detalhe, ó. O presidente da República, no caso, vamos usar o presidente da República, ele tem um prazo para enviar algumas informações para os poderes, elaborar o orçamento sem elaborar no escuro, tá? Vamos ver daqui a pouco qual é esse prazo aqui. Memoriza esse número 1 aqui, tá? E os poderes, e o MP, o DPU, o TCU, tem um prazo também para devolver. Para quê? Porque somente o Poder Executivo, ó, somente o Poder Executivo tem a iniciativa, como o nome já diz, de iniciar o ciclo orçamentário. Então eles não podem enviar essa lei deles, né? Vamos dizer, chamar de lei, né? Seria essas propostas deles aqui, de forma autônoma para serem aprovadas. Eles precisam enviar para o Poder Executivo. Aí o Poder Executivo pega essa proposta dele, junto com o dos outros, e envia para o Poder Legislativo. Olha só que loucura. O Poder Legislativo elabora a sua proposta, manda para o Poder Executivo e ele que vai aprovar. Ó. É fácil, né? Aí, lógico que ele vai aprovar o que ele quis, né? E aí, ele vai fazer a aprovação, sendo que o PELOA vai ser enviado por um sistema chamado CIOP até o dia 31 de agosto, tá? Aí o Poder Legislativo autoriza até o dia 22/12. Ó, até o dia 22/12 é a data limite para aprovar. Manda para o Poder Executivo para ele sancionar ou vetar. Aí o Poder Executivo, vamos dizer que sancionou tudo, né? Não teve nenhum veto. Execução é feita pelo Poder Executivo. Aí o Poder Executivo vai fazer o número 3. O que é o número 3? Ó? Realização de receitas
e realização de despesas. Né? Vamos imaginar que um fulano está aqui, você, né, que é um contribuinte, você está aqui, você envia a receita para o Estado, o tributo, por exemplo, e essa despesa volta para você, ó, esse recurso volta para você. Em ponte, em viaduto, em concurso público, melhoria do serviço público e etc. Tá? Esse número 3. Só que tem um detalhe aqui, ó. O presidente tem que abastecer os poderes e os órgãos constitucionais dos valores que estão na LOA, de forma autônoma. É o número 4. Vamos ver o prazo que o presidente tem para enviar isso aqui, tá? E aí, com autonomia de novo, ó, veja que a autonomia acontece na hora que eu faço a proposta, entendeu? E na hora que eu vou executar isso aí, ó. Quem vai executar é o poder, não é o poder executivo, tá? Seguindo sempre as regras legais, são os limites, emendas, Constituição, etc. Tá? Durante esse processo de execução, que não é só enviar para os poderes, tem manutenção da máquina, programas sociais, etc., haverá o controle, ó, que é feito pelo Poder Legislativo. Esse controle é o chamado controle externo. Esse controle externo, ele tem o auxílio do Tribunal de Contas. No caso da União, seria o TCU. E a LOA será executada pelo CIAF, é outro sistema, tá? Não é o CIOP, do dia 1º de janeiro ao dia 31/12. Lembrando que eu infrinjo a vigência quando eu ultrapasso 31/12, não se eu começar depois do dia 1º de janeiro. E aí acontecerá a avaliação. Lembrando que esse controle e essa avaliação, durante a elaboração e aprovação, aliás, durante a execução e o controle, haverá outra elaboração, entendeu? Outra elaboração e outra aprovação da próxima LOA. Então, assim, é uma LOA morrendo, está nascendo. Lembrando sempre que esse controle aqui acontece no ano da execução. Lembrando também, ó, isso aqui é o primeiro ano do ciclo da LOA, tá? E esse aqui, ó, é o segundo ano do ciclo da LOA, que é o ano da execução e do controle. Só que a execução e a avaliação, ela se estende para o terceiro ano, que é o ano do julgamento das contas do presidente da República. Então, por isso que alguns autores dizem que o processo de controle, só de controle, tá? Vai se estender para o terceiro ano, que é o terceiro ano de julgamento das contas do presidente. Ah, quer dizer que esse ano aqui não tem controle, que é o segundo ano do ciclo? Não tem, que é o chamado controle externo e o controle interno também, tá, gente? Cada órgão faz um controle interno, para saber se a licitação está dentro da lei, se o empenho foi feito, né, as regras básicas que são auferidas, né, são verificadas durante o ano, tá? Então, isso aqui é o ciclo da LOA. Todo ano é assim, é uma roda que gira. Elabora e aprova, ano que vem executa e controla, nesse mesmo ano elabora e aprova, ano que vem executa e controla, e assim sucessivamente, tá? Atenção, quando ele fala número 1 aqui, ó, número 1 aqui, ó, só para você sinalizar, 1, 2, visualizar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ó. Atenção, no número 1, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do MP, no mínimo 30 dias antes do prazo final do encaminhamento de suas propostas. No caso do Poder, no caso da União, então até o dia 31 de julho, né? Já que o envio é até 31 de agosto, tem que enviar até 30 dias antes. Aliás, no mínimo, né, 30 dias antes. Tem que ser 31 de julho para trás, tá? 30 de julho, 29 de julho, para trás, tá? Estudos, né? E estimativas das receitas. É como se você pedisse pro seu irmão fazer o orçamento dele, você é que manda o orçamento, tá? Mas você pediu para ele fazer o orçamento, aí ele vai fazer o orçamento e você fala, peraí, antes de você fazer o orçamento, a receita do ano que vem é isso e aquilo, para que ele faça um orçamento dentro da realidade, tá? Número 2. Os poderes e os órgãos constitucionais têm até o dia 15 de agosto para devolver, né, para enviar suas propostas ao presidente da República, tá? Determinado pela LDO. Essa determinação do número 1 é da LRF. Essa determinação do número 2 é da LDO, tá? Então lembre-se, presidente da República enviando, lembre-se do 30 dias antes, tá? Para os poderes e órgãos constitucionais, que tem que devolver para o presidente
até o dia 15 de agosto. Então, cuidado, 30 dias antes pode ser mais tempo ainda. 15 de agosto é uma data fixa, 15 de agosto, tá? Beleza. Número 3. Aí a número 3 é quando você realiza a despesa e a receita. E o número 4 é quando o presidente tem até o dia 20 de cada mês para enviar em duodécimo, ou seja, 1/12, na forma da lei complementar, parcela dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares especiais, dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, MP, Defensoria Pública, entra também o TCU, tá? Sob pena de crime de responsabilidade. Então, ó, vamos lá, ó. O presidente, ele tem até, nesse 4 aqui, ó, ele tem até o dia 20 de cada mês para enviar o que está na LOA em duodécimos. Entendeu? Então, vão ser 12 envios anuais, ó, para essa galera. 12 envios anuais. Sempre na data que não ultrapasse 20 de cada mês. Dia 19, dia 18, aí o presidente envia na data que ele quiser, até dia 20 de cada mês, tá? Beleza. Outra coisa importante. O Poder Executivo, na pessoa da SOF, faltou um aqui, na pessoa da SOF, isso aqui é importante, ó, poderá alterar dispositivos das propostas dos outros, perdão aqui, ó, outros, opa, deixa eu corrigir logo aqui, né? Agora sim. O Poder Executivo, na pessoa da SOF, poderá alterar dispositivo das propostas de outros poderes e órgãos constitucionais, atenção disso aqui, ó, sem ferir a separação dos poderes da Constituição e a independência dos órgãos constitucionais, desde que, condição, siga as determinações da LDO vigente. Então isso aqui é muito cobrado em prova, por quê? Porque quando um poder legislativo, por exemplo, faz a sua proposta, em tese, o Poder Executivo não poderia entrar nessa proposta e dizer assim, não, faz isso, faz aquilo, vou mudar aqui, porque isso infringiria o princípio da separação dos poderes. Mas a Constituição abriu espaço e a Lei 10.180 de 2001 já determinou no seu artigo 5º e 6º, se não me falha a memória, de que o Poder Executivo poderá alterar a proposta dos poderes enviados para ele, enviadas para ele, desde que ele siga a LDO. Porque talvez os poderes tenham passado ali alguma coisa acima da LDO, tá? E outra questão importante, caso os poderes, o MPU, TCU e DPU, não enviem suas propostas dentro do prazo legal, que na União é até 15 de agosto, o chefe do Poder Executivo não pode fazer a proposta deles, tá? Não pode. Então o que ele tem que fazer? Utiliza a proposta de LOA vigente, né? Como proposta, a LOA vigente. Tem uma LOA aqui, ó, em proposição, e tem uma LOA vigente aqui, ó. Aí o presidente da República está esperando que os poderes e órgãos constitucionais enviem sua proposta. Vamos imaginar que o MPU não enviou. Aí o presidente faz o quê? Utiliza o que está na LOA vigente do MPU do ano passado para abastecer a LOA em proposição. Ele não pode fazer a LOA do MPU, por exemplo. Muito menos dos outros poderes, tá? Faça a questão a seguir, por favor, pessoal.
Resposta falsa, né? Toda lei orçamentária anual passa pela sanção e veto. Tem alguns autores, pessoal, que dizem que sanção e veto é fase também, ó, do ciclo. Eu acho um exagero isso aqui, né? Porque sanção e veto é uma coisa que tem para todas as leis. Então, exigir que seja de uma fase. Mas tem autores que dizem que não, é uma fase sim. Tem a fase do elaborar, tem a fase do aprovar, aí tem como se fosse uma fase aqui subalterna, né? Que é a sanção e veto, aí sobe para executar, entendeu? É como se fosse um órgão subalterno, digamos assim. Eu acho um excesso de zelo, tá? Devia ser elaboração e direto para execução. Mas aqui, o fato é o seguinte, independe de sanção? Não. Depende de sanção e veto. E assim terminamos nossa aula, pessoal. Veja, muito conteúdo, mas conteúdo com muita qualidade, muita eficiência, para que você tenha o melhor direcionamento. Agora é com vocês, tá? Vou passar as tarefas para vocês, tudo que você tem que fazer. Cumpra as tarefas, que tenha certeza que você vai memorizar tudo que você precisa para a prova. Então, estudar é repetir. Estudar é repetição. Então, não tem segredo. Você consegue repetir. Aproveite o final de semana, aproveite aí que você tem de espaço, né, para que você sempre leia. Porque AFO, quando cai em prova, e quase todas as provas estão cobrando AFO, né, ocupa muito espaço. São muitas questões. Vale muito a pena se dedicar. Ok? Vou passar as informações para vocês de todas as próximas aulas, que caem feriado ou não. Tudo no grupo, tá? O grupo é a nosso porto seguro lá, beleza? Vamos conversando sobre essas aulas que vão acontecer e esses pormenores. Tudo bem, pessoal? Isso, exatamente. Quem está começando no meio, né? No meio não, né? A gente está começando ainda o curso, mas com algumas aulas que já passaram, tem que correr atrás. Assista, antes de assistir essa aula, assista as aulas anteriores. Pode tirar dúvidas com a gente durante o interstício das aulas, sobre as aulas anteriores, porque muitas das vezes as dúvidas das aulas seguintes, na verdade, foram temas de aulas anteriores que por acaso você passou ali